fazem as leis são os parlamentares. O juiz é apenas aquela pessoa que vai dizer qual é a melhor aplicação daquela lei que foi produzida pelos parlamentares, ou seja, vereadores, deputados, senadores, né? Eu vejo que hoje a população, ela primeiro não sabe as atribuições de um juiz em si. Antes de ser juíza do trabalho, será juíza. Primeiro tem esse cargo. Ou então tem muito preconceito com a classe. Por quê? Quem perde nunca gosta. E ainda por cima, por causa dessa polemização da STF e tudo mais, criou-se esse preconceito eu vejo esse preconceito com a classe de juízes. E nós até tivemos um programa aqui, nós fizemos uma denúncia de juiz que estava soltando traficantes. E eu falei, gente, isso é a minoria do Brasil. A maior parte dos juízes do Brasil trabalham corretamente. E justamente por causa dessa minoria, a maior parte tem que se lascar trabalhando ainda mais para poder compensar esses problemas. Eu queria perguntar para a senhora, o que é um juiz e quais são as atribuições? Olha, o juiz é um servidor público, como todos os demais. A diferença é que ele é um especialista na sua área de conhecimento, que é o judiciário, a área jurídica em si. Então, o juiz, ele é um servidor público que é especialista na área do direito, certo? Para você se tornar o juiz, você primeiro passa por uma série de etapas na sua carreira. Primeiro, claro, obviamente, você tem que ser um bacharel em direito. Depois, você tem que cumprir um requisito que é de ter 3 anos de experiência na área jurídica, seja através do exercício da advocacia, seja através do exercício de um cargo público, que seja especializado também na área jurídica, como um analista jurídico, né? E aí, você tem que também passar no concurso público, que tem basicamente 4 etapas, certo? A primeira etapa é a etapa objetiva, a segunda etapa é uma prova dissertativa, a terceira etapa é uma prova de sentença e a quarta etapa seria a prova de títulos. Mas essa etapa de títulos, ele não só passa pela avaliação dos títulos acadêmicos dele, como também uma avaliação sociológica e também criminal. A pessoa passa por um exame psicológico, a pessoa passa por um exame das suas credenciais, ela passa por um verdadeiro destrinchamento da pessoa que ela é, né? E se ela não passa nessa última etapa, ela não é alçada ao cargo de juiz. Além disso, quando a gente consegue, né, depois de passar por todo esse concurso, né, de todo esse exame, a gente, dia a dia, a gente passa também por uma nova avaliação, que é aquilo que tem o período de vitaliciamento. Gente, muita gente confunde o vitaliciamento como se fosse aqui uma nota, uma licença para o juiz fazer tudo o que ele quiser depois do vitaliciamento. Isso não é uma realidade. O vitaliciamento nada mais é do que o estágio probatório do servidor público da carreira jurídica, que é o magistrado, certo? O vitaliciamento, uma vez o juiz tendo alcançado essa etapa, só vai dizer que ele é um empregado estável. Nada mais que isso. Não é uma bandeira branca ou uma licença para que ele possa fazer tudo e que ele não vai ser alçado pelas leis. Não, muito pelo contrário. A única coisa que o vitaliciamento diz é que o juiz, uma vez estabilizado na sua carreira, ou seja, alçado e ele tendo sido aprovado nessas etapas do vitaliciamento, cujo processo demora 3 anos, certo? Após isso, ele só pode perder o cargo através de uma sentença. Ou seja, somente um outro juiz pode analisar se aquele juiz que alcançou o vitaliciamento pode ser ou não dispensado da sua função. É somente isso, certo? Não é uma bandeira para que o juiz possa realizar qualquer coisa, não. Ele está sempre sob a alçada da sua sociedade, ele está sempre... Gente, vamos botar de novo, frisar bem isso, o juiz é um servidor público, ele trabalha para a comunidade, para o serviço público, quando nada, ele é uma pessoa que obedece à comunidade e à sociedade em que ele vive. Então, ele está sim sujeito a todas as regras como uma outra pessoa. Agora, obviamente, que existe também o fetiche, né? O juiz faz o que quer, a gente tem um provérbio muito conhecido que de bumbum de neném, cabeça de juiz, tudo pode sair. Isso não é uma realidade. As pessoas que ainda pensam assim, eles estão desfocados da realidade, né? Hoje em dia, a gente está no ordenamento jurídico que tem determinados precedentes, que tem determinadas regras que
que não só o juiz, como a sociedade como um todo, ela tem que seguir. Então, nós estamos sujeitos à lei. O juiz, ele não faz a lei, gente, né? E foi interessante, eu estava aqui assistindo a introdução de vocês. Quem fazem as leis são os parlamentares. O juiz é apenas aquela pessoa que vai dizer qual é a melhor aplicação daquela lei que foi produzida pelos parlamentares, ou seja, vereadores, deputados, senadores. Né? O juiz, ele não produz lei nenhuma, ele não tira nada da cabeça dele, ele vive no ordenamento jurídico e tem regras próprias. E aí sim ele vai pegar aquela regra, vai pegar e formar uma interpretação para aplicar àquele sujeito que está inserido na comunidade, seja na área criminal, seja na área de trabalho, seja na área civil, enfim, ele não inventa nada. E também é necessário que se diga, gente, que nós vivemos numa sociedade hoje que não tem mais como falar que o juiz vai estar lá no gabinete dele destituído da realidade em que se vive, né? O juiz também, ele está inserido numa comunidade e ele precisa e deve ver a realidade social onde ele está inserido, porque senão a sociedade, a decisão dele será inócua para aquela sociedade, para aquela comunidade em que ele vive. Então, é necessário, enfim, que ele esteja atento às normas e regras do país, esteja também, principalmente, atento à Constituição daquele país, que é a norma maior, e que ele não pode fugir daquela Constituição, certo? Atento aos princípios jurídicos, que são os primórdios ou acepções básicas de um ordenamento jurídico de onde a gente vive, e também a sociedade, a comunidade em que ele vive. Senão, as decisões dele não terão qualquer repercussão naquela comunidade. Perfeito, muito obrigado. Grande elucidação. Eu só queria aproveitar, já que a gente tocou nesse tema das funções da jurisdição, e matar uma curiosidade aqui, também pode ser a curiosidade do nosso público. Como é que a doutora, ela decidiu se tornar uma juíza do trabalho? Já existia ali desde a formação, o interesse pela matéria. Como é que foi essa trajetória para a senhora? Olha, na realidade, o meu amor pelo direito do trabalho foi à 10ª vista, é assim que eu brinco. O que é que acontece? Eu, na faculdade, eu queria ser advogada na área civil, mas especialmente na área de direito de família, certo? Só que aí, o que é que aconteceu? Eu, né, muito nova, me formei em direito, eu aos 21 anos estava formada com a OAB na mão, porque na minha época, a gente não tinha, na faculdade que eu cursava, bastava que a gente cursasse o estágio jurídico para que a gente já saísse, né? Eu sou formada na Universidade Católica, e lá, se a gente cumprisse a matéria de estágio, a gente já saía com a OAB na mão. Então, foi o meu caso, eu saí formada aos 21 anos, com a OAB na mão e sem saber que rumo tomar da minha vida, né? E tinha a intenção de advogar na área de direito de família. Acontece o seguinte, que na área de direito de família não basta você querer advogar e fazer o melhor, né? Porque você está inserido muitas vezes com pessoas e com vidas, e eu não conseguia me distinguir e me dissociar da realidade daquelas pessoas e daquelas vidas. Então, eu levava, como ainda levo agora na função de magistrado, os processos para minha casa. Então, muitas vezes vivenciava aquele problema e muitas vezes eu chegava na hora da audiência, por exemplo, a maioria dos meus clientes eram mulheres, né? E eu via aquelas realidades de, às vezes, a mulher sofrer grandes situações e grandes violências verdadeiras, psicológicas e físicas dos seus parceiros, dos seus maridos, dos seus companheiros, crianças sofrendo na mão daqueles pais, muitas vezes abusos também sexuais, e eu queria, né, chegava na hora da audiência, eu via a situação das minhas clientes, que eram aquelas mulheres, e eu queria bater, né, nas pessoas quando chegava na hora da audiência. Então, eu não conseguia fazer essa distinção. Depois, após já formada, eu cheguei e falei assim, não, como eu não consigo fazer essa diferenciação agora, eu vou tentar continuar estudando, me especializando ainda mais no direito do trabalho, não no direito do trabalho ainda, mas no direito como um todo, e decidi retornar a estudar. E aí, comecei a fazer, né, eu falei assim, talvez... como eu não consiga me dissociar dessa realidade, né, vivenciada pelas partes, talvez eu deva ser um sujeito imparcial na análise daquele conflito. Então, eu me interessei pela carreira da magistratura, também com aquela ideia de que o meu trabalho iria ganhar uma maior independência. Por quê? Porque eu imaginava que a carreira do juiz era aquela carreira que ele simplesmente sentava ali, era meio aquela figura metafísica em que ele tinha o total controle do trabalho dele.
né? E hoje em dia, do lado de cá, eu vejo que não é verdade, esse bilhete não é verdadeiro, Sim. né? Não é verdade esse bilhete. Então, aí, eu decidi prestar concursos para escolas de magistratura. E aí, eu prestei concursos para ingressar na Escola de Magistratura Estadual, na Escola de Magistratura Federal e na Escola de Magistratura como aprendiz, né, fazendo cursos para isso, para ingressar na magistratura, e na Escola de Magistratura de Direito do Trabalho. E lá eu fui aprovada. A Escola de Magistratura do Direito do Trabalho foi a que primeiro me deu resultado. Então, assim, foi uma questão realmente de uma grande sorte. Sim. E lá na Escola de Magistratura, eu me deparei novamente com professores que tinham sido meus professores na graduação e passei a olhar o direito do trabalho com melhores olhos. Porque, assim, o direito do trabalho, gente, ele envolve conflitos. Que, claro, obviamente, os conflitos são de uma outra natureza, não são conflitos criminais, não são conflitos cíveis, nem de família, mas são conflitos que dizem respeito à área de trabalho da pessoa. Então, como eu introduzi aqui no começo, você vai se deparar com uma situação que se relacione ao trabalho, né? Ou você vai ser um trabalhador, ou você vai ser um tomador de mão de obra. Dessa situação, você não pode fugir o resto da sua vida. Você pode nunca se casar. Você pode nunca cometer um crime, mas uma situação de direito do trabalho você vai vivenciar na sua vida, não tem jeito. Sim, né? verdade. Então, aí eu vi que, na realidade, esses conflitos estão muito mais perto da sociedade como um todo e que eram muito mais comuns do que eu imaginava. Então, eu vi uma possibilidade de realmente influenciar na vida das pessoas, certo? De o meu trabalho alcançar essas pessoas e ter um resultado concreto. E também o seguinte, eu passei a lidar com o órgão do ser humano mais sensível, que é o bolso, né? E aí, também pude notar que a repercussão, como eu disse, daquilo que eu fazia era muito mais concreta, eu vi o resultado no dia a dia das pessoas. Então, hoje em dia, e eu, né, como eu disse, eu tinha a ilusão de que eu, como magistrada, ia ter uma maior independência. E, na realidade, não existe isso, porque eu, para resolver um processo, eu preciso que os advogados atuem nesse processo. Eu preciso que os advogados aleguem os seus argumentos. Eu não posso fugir daquilo que as partes alegam. Eu estou presa aos argumentos das partes, não tem jeito. Também estou presa ao ordenamento jurídico que eu estou inserida, nas leis brasileiras e nos princípios brasileiros. Então, tenho também que sempre, não adianta eu falar que o processo vem para a minha mão de imediato, isso não é verdade. O processo é uma série um andar de atos processuais que seguem até chegar à sua finalização. E para esse andar de atos processuais, sempre tem outros antes de mim que mexem e que dão prosseguimento a esse processo, que são os meus servidores, né? Aliás, gente, segunda vara, estamos aí, viu? Um abraço e um beijo para todos vocês, né? Eu sou auxiliar na segunda vara de Direito do Trabalho aqui na Vara do Trabalho de Vitória Conquista, eu não sou nada sem os servidores de lá. Então, gente, um beijo para vocês, vocês são os queridos. Então, assim, é uma ilusão achar que o nosso trabalho, que é aquele que repercute na sociedade, que se vê lá o nome, a doutora Cíntia Cordeiro deu uma sentença, é um trabalho final meu. Não, é um trabalho final da engrenagem que eu estou inserida. E eu não posso fugir disso. Não tem como eu, por exemplo, inventar que hoje eu acordei de mau humor, né, e que eu vou inventar uma decisão porque eu quero acabar com a vida ou com aquela parte que foi mal educado comigo em uma mesa de audiência. Isso não existe, não é isso. Não é assim que funciona, né? A gente tem todo um aparato por trás. Enfim, gente, eu hoje, e graças a Deus que eu vim para o Direito do Trabalho, porque eu sou extremamente feliz na minha carreira. Por quê? Primeiro, eu vejo a repercussão disso na sociedade. Às vezes eu sou obrigada a dar decisões, por exemplo, em ações civis públicas, que vão afetar não só a vida de um trabalhador, como também a vida de, às vezes, dezenas, centenas de trabalhadores. Então, a gente tem, sim, uma influência que é política, uma influência que é econômica, uma influência que é social, porque, afinal de contas, vide, por exemplo, a decisão que falou sobre a indenização trabalhista das famílias que trabalhavam e que foram dizimadas com aquela queda da barragem de Brumadinho.
né? Então, houve um grande processo contra a Vale do Rio Doce, tratando daquele processo trabalhista, daquelas verbas trabalhistas. E foi a primeira indenização que saiu. Então, quem pensa assim, a indenização que saiu para aquelas famílias foi a indenização por danos morais da vara civil, que veio a dar uma indenização. Isso também ocorreu, mas a primeira que saiu foi a da vara do trabalho, de lá, de Brumadinho, responsável pela jurisdição de Brumadinho. Foi a primeira incidência social mesmo. E também teve uma ação civil pública, né, do Ministério Público do Trabalho, em que teve todo o acalento de também promover a destinação de verbas públicas do FUNTRAD para aquela região. Então, assim, o nosso papel na comunidade é essencial.